Paz, gente bonita. A gente vai propor um estudo em 2 encontros. A ideia é que a gente comece nesse domingo e no próximo domingo a gente dê continuidade. Que a gente quer conversar sobre o Evangelho no Antigo Testamento. Não sei se você já parou para pensar que muitas vezes a gente, quando fala de Evangelho, a gente só pensa no Novo Testamento e ignora completamente o Antigo Testamento. E isso muitas vezes também nos induz a alguns equívocos, porque a gente acha que o Antigo Testamento simplesmente não existia e não faz parte do rol de preocupações da nossa leitura. Então, nesse dia de hoje, a gente quer propor para você uma leitura de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses meus mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Gente, aqui o texto fala sobre lei, e lei, se você olhar na tua Bíblia, a palavra lei está com letra maiúscula. A ideia de lei aqui é a Torá, ou o Pentateuco para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O bom judeu, faz essa leitura anualmente até hoje. E olha, a gente precisa ler o Antigo Testamento, porque Jesus, ele não tira do nada, ele, como bom judeu, e é isso que a gente precisa marcar bem, como bom judeu, ele apontava para a sua Bíblia, a Bíblia do seu povo, que é o Antigo Testamento. Tanto que aí ele não fala somente lei, ele fala lei e os profetas. Tá? Quando se fala lei, nós estamos falando do nosso Pentateuco. Quando fala dos profetas, a gente está falando do restante da Bíblia. Para eles é o que a gente chama de Tanakh, né? Que é a Torá, os Nebiim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os outros escritos. Isso forma um acróstico que é a Tanakh, né? Que é a Bíblia deles, que é o nosso Antigo Testamento. Jesus, ele aponta para isso. E aqui é o start, é algo que está presente no Sermão do Monte e que está bem condensado nesse trecho. Tá ok? Nós vamos conversar sobre isso hoje. No próximo encontro, muito provavelmente teremos um encontro que pode ser virtual, né? Eu vou estar em outra cidade e aí eu não vou estar aqui, mas eu informo vocês nos grupos pelo WhatsApp, tá bom? O judeu, ele tem um plano de leitura da Torá, do Pentateuco, anual. Então, todo sábado, eles têm, assim como nós nos reunimos em escola dominical, eles se reúnem nas sinagogas até hoje, todos os sábados. E há um período, um pedaço, um momento separado naquele sábado na sinagoga para a leitura da porção da Torá. Em datas especiais, eles leem algumas porções dos profetas ou dos salmos. Até hoje, até os dias de hoje, todo judeu praticante faz isso, de modo que eles têm contato com a Torá toda semana. Aí, Jesus, ele menciona a lei. Então ele está dizendo que ele não veio revogar. Na tua Bíblia estava abrogar, como é que está? É abrogar, né? Essa erudição, né? Uma palavra diferente. Alguém tem aí uma tradução, uma nova tradução na linguagem de hoje? Onde está essa expressão não vim revogar? Na dele está abrogar. Alguém tem uma outra palavra? Abrogar. Abrogar. Acabar. Como é que está no de vocês, Monteses? Revogar. Destruir. Veja, a expressão que Jesus usa é clara. Ele não veio trazer destruição
estava antes. E ele veio, a palavra diz, para cumprir. Então aqui ele está apontando para a lei e os profetas. Quando se fala a lei e os profetas, está falando para a Bíblia inteira deles, que é para nós o Antigo Testamento. Então, aqui eu paro e de novo bato nessa tecla. Pensa comigo, gente. Jesus ele está dizendo aqui que vai pregar o quê? O Novo Testamento? Nem existia Novo Testamento. Ele está dizendo que ele vai pregar o Antigo Testamento, lei e os profetas. É o que a gente conhece hoje, né? A gente chama de Tanakh, né? Eu já falei isso. O pessoal que fez o mini curso de interpretação bíblica lembra, né? Por que Tanakh? Porque forma-se um acróstico. Eu tenho a Torá, 5 primeiros livros, Pentateuco. Eu tenho os Nebirim. Nebirim é uma expressão hebraica que se refere aos profetas. E eu tenho a expressão Ketuvim, que é uma expressão que diz sobre os outros escritos. Então é Torá, Nebirim, Ketuvim. Isso, as primeiras letras, formam um acróstico, que a gente chama simplesmente de Tanakh, que é a Bíblia deles, que é o Antigo Testamento. Então o que Jesus está apontando? Para a Tanakh. Ele está dizendo, eu não vim criar coisa nova, eu não vim revogar, não vim destruir, eu vim apenas ensinar, mas fazer cumprir o Antigo Testamento. Aqui, gente, é que é o ó do bobó, é o i da palavralismo. Como é que hoje, e pensem nisso junto comigo, como é que hoje nós, que nos dizemos evangélicos, ousamos dizer que não precisa Antigo Testamento, que nós estamos numa nova dispensação? É uma coisa de louco. E em cima disso a gente vai precisar entender coisas que estão no Antigo Testamento, que são, vamos dizer assim, mandamentos, são regras éticas e tudo mais, e coisas que são muito pontuais. E uma delas a gente vai ver já, tá bom? Então esse é o grande contexto. Nós temos um judeu falando para um povo eventualmente não judeu, mas pregando fundamentalmente o Antigo Testamento ou a Bíblia deles. Tem nada de Novo Testamento aqui. Por isso eu chamo a tua atenção, gente, leiam a Bíblia e principalmente leiam o Antigo Testamento, porque muitas referências, e olha, aqui o Sermão do Monte vai estar recheado delas. Eu vou passear por algumas. O Novo Testamento está cheio, repleto, bombando de Antigo Testamento. Tá certo? Pode falar, Thelma. Faz um adendo do versículo 17, dizendo assim: Jesus não veio revogar ou destruir nenhuma palavra que Deus ensinara aos fiéis do passado no Antigo Testamento. Veio cumprir plenamente o propósito de Deus revelado no Antigo Testamento, dando à lei e aos profetas aquilo que faltava, o Espírito Santo, para interpretá-lo e poder para pôr em prática pela sua salvação. Legal. A sua Bíblia qual que é, o Thelma? A Bíblia Shed. Bacana. Deixa eu aproveitar o gancho do Thelma. Bacana. Vocês que têm Bíblias de comentários, só tem com relação aos comentários. Então, a Shed, beleza. Aquela que o pessoal da Presbiteriana usa, a Bíblia de Genebra, beleza. A Bíblia de Jerusalém, beleza. Saiu agora recente a Bíblia Wesley, top. Mas olha, quando vocês lerem comentários, muito cuidado. Mas isso aí é fato, é isso mesmo, Thelma. Inclusive o Thelma está dizendo uma coisa que está nesse comentário, que quem fez o mini curso lembra, um dos óculos, porque ele fala, o Novo Testamento ele traz a visão, vamos dizer assim, do Espírito, e a gente pode ir até mais além.
ela traz a visão cristocêntrica. Um dos óculos para a gente ler o Antigo Testamento, qual era? O óculos de quem? Ela tem um dos solas? Sola Christus. Somente Cristo. Então você lê o Antigo Testamento com o olhar, com os óculos de Jesus Cristo, cristocêntrico. Porque aí muitos textos do Antigo Testamento vão fazer sentido. Mas isso no outro curso a gente falou. Certo? Pois bem, até aqui estamos nivelados? Está tudo bem? Vocês já ouviram essa expressão? É alguém falar essa coisa? Que não precisa ler o Antigo Testamento, que era o tempo da lei, agora a gente precisa estar só no Novo Testamento, o tempo da graça? Vocês já ouviram isso, né? Graças a Deus eu nunca ouvi, não. Não, né? Não. Sério? Eu acho que eu não ando ouvindo essas coisas. Gente, eu já ouvi isso, nossa, umas zilhões de vezes. Já ouviram isso? Eu acho que a maior questão aí que eu vejo assim, no Antigo e no Novo Testamento são as questões dos rituais, assim, né? Então, esses negócios de se abster de comer carne com sangue, sacrifícios e tal. Pode até falar sobre isso um pouquinho. Eu acho que é a maior coisa que muitas pessoas às vezes já me perguntaram, mas no Antigo Testamento eu tinha que fazer isso, aí depois que veio no Novo Testamento a gente não precisa mais fazer, sabe? Não de fazer, guardar o sábado, todos esses. Entendi. Coisas, sabe? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Das leis mosaicas. Sim. São as leis rituais, né? E as leis morais. Então a gente precisa diferenciar isso. Dito isso, abre comigo, por favor, em Deuteronômio 5:17. Pode ser Êxodo 23? Também pode, mas vamos. O Franklin está falando sobre o Êxodo 23, também dá, tá? Olha, com relação ao Pentateuco, que está no E ele Antigo menciona Testamento. aqui na minha referência também tem Mateus 5:20. Deuteronômio, gente, é um livro, é o último livro do Pentateuco, é o livro, vamos dizer assim, dos grandes resumos, dos grandes discursos de Moisés. Então, os compiladores lá da Torá, quando eles trouxeram o Deuteronômio, provavelmente, penso, eles queriam que principalmente as leis morais elas ficassem bem fixadas. Tanto que em Deuteronômio você tem discursos lindos, maravilhosos, muito bonitos. Mas olha, 5:17, o que fala? Não matarás. Mas isso não é fala de Jesus? Qual era a ideia de 5:17, assim como está em Êxodo 23, você não precisa abrir? Era o matar no sentido literal, de realmente tirar a vida do outro. Agora, volte em Mateus 5, onde ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Verso 21. Aí vem, eu porém vos digo. Então veja, Jesus ele extrai do Antigo Testamento algo que nos é muito caro, é muito evangélico, é o não matar, contra o homicídio. Até aí, nenhuma novidade. O fundamento é rigorosamente o mesmo, por isso que a palavra de Jesus quando diz: eu não vim revogar, abrogar, destruir. Qual outra palavra? Revogar? Acabar. Não. Eu vim cumprir. Só que aí que começa a reinterpretação que eu digo que é revolucionária, porque vai mais fundo. Por isso que quando, não sei se você já ouviu essa fala, na lei era o tempo da lei, agora estamos no tempo da graça. O tempo da graça no Novo Testamento, em muitos aspectos, é muito mais rigoroso do que o tempo da lei. E eu vou explicar começando por aqui.
Jesus dizendo: eu porém vos digo, aquele que se irá, e algumas Bíblias têm aí entre colchetes, que sem motivo, a gente já explica isso, contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. Quem lhe chamar de tolo ou raca, como está aí, algumas Bíblias trazem a expressão aramaica, estará sujeito ao fogo do inferno. E vai mais longe: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então faz a tua oferta. Vou parar até aqui. Olha o problema. Jesus ele está trazendo a ideia do não matar, não apenas para o físico, o concreto. Ele está trazendo a ideia do matar para muito mais profundo, para um lugar muito mais fundo. Ele está dizendo: se você lembrar que você tem, ou teu irmão tem, que teu irmão tem algo contra ti, você não pode sequer ofertar. Qual é a ideia da oferta no Antigo Testamento? A oferta, diferentemente do que o pessoal fala aí de somente dinheiro e tal, por favor, a oferta era adoração. Todos os anos, por exemplo, na festa da Páscoa, as famílias judaicas que podiam fazer isso, elas iam até Jerusalém para entregar os seus dízimos, as suas ofertas, poderem entrar no templo e adorar. Ou seja, a entrega da oferta era um ato de adoração. Corolário disso, consequência disso, se eu não oferto, eu não adoro. Veja, se adorar com a oferta é vamos dizer assim, um serviço a Deus, se eu tenho algo contra você, ou eu sei que você tem algo contra mim, eu não posso ofertar, em consequência, eu não posso adorar. Se eu não posso adorar, a minha ligação com Ele se quebra, o religar se foi. Ou seja, se eu não tenho relação com o meu irmão em comunhão, eu não tenho relação com Deus. Para pensar comigo. Gente, isso é mais fácil ou mais difícil? Bem mais complicado. Vocês estão entendendo? Imagina aqui, eu vou usar os materiais aqui, os dois médicos aqui. Vocês atendem paciente lá que deve ser aquelas unhas encravadas, né? Ou então vou usar um professor aqui. Você tem aqueles alunos que são aqueles galho de pescoço. Imagina que numa dessa o cara é irmão, é crente, é irmão de igreja e tal, vocês têm um fight com o cara, você tem uma discussão, uma dificuldade com o cara. É mais fácil ou mais difícil? E aí, vocês têm que vir ao templo, ofertar e adorar. Vocês estão vendo como esse negócio? Eu vou nem falar das pastoras. Porque pastor, às vezes, é um ser que eu fico pensando, a vontade é matar um. Mas aí ela tem que vir aqui, esse um que ela quer matar, toma a ceia não é dela, mas toma a ceia pela mão dela. Gente, vocês estão entendendo como o negócio é muito mais fundo? Então Jesus, quando ele vem dizendo, apontando o Antigo Testamento, ele está dizendo, não matarás. Eu, porém, vou mais fundo. Aí vem alguém dizendo, o Antigo Testamento tem que abandonar, agora é tempo da graça. Meu filho, se você realmente quer o tempo da graça, a gente tem que se converter. Porque se a gente não se converter, a gente não vai ver o Senhor. Isso é fácil, gente? Não é, né? Isso aqui ele está falando com relação aos irmãos. Agora ele vai mais fundo, ele vai falar com o pessoal que está fora.
Veja no versículo 25. Entra em acordo, sem demora, sem procrastinar, sem empurrar com a barriga. Você já viu que quando responde um pouco a barriga, né? Sem demora, com quem? Com o teu adversário. O teu adversário não é alguém que tem comunhão com você, é alguém que está fora da fé, está fora. E aí ele fala, né, sobre, no versículo 26, se você for recolhido, aquela coisa toda tal, mas qual é a ideia de Jesus? Que é uma ideia que Paulo vem trazer depois, ele revisita, numa fala muito interessante. O que Paulo fala? Tanto quanto depender de vós, Tem espaço. com todos. Ou seja, evite a demanda. Né? Isso é ou não é Antigo Testamento? Paulo mencionando Jesus, que menciona o Antigo Testamento. Então vocês estão entendendo, com os de dentro não dá para transigir. E aqui eu preciso fazer duas observações. Primeiro, o texto fala, e agora que eu ia falar dos colchetes, tá? Todas as Bíblias, no versículo 22, tem a expressão, todo aquele que, entre colchetes, sem motivo, se irá. A minha tem, mas não entre colchetes. Não. É o texto mesmo. Sem motivo. Sem motivo. Sem motivo. Muitos textos, os mais antigos, não trazem essa expressão sem motivo. Significa que quando da compilação, alguém estava recopiando o texto e na recópia ele, puxa, mas aqui está faltando. E colocou lá o sem. Então os manuscritos mais modernos têm a expressão sem motivo, mas os mais antigos não têm a expressão sem motivo. Isso pode mudar, pode alterar o sentido. Não pode? Porque se eu tenho um motivo, ou se ele tem um motivo, beleza. Mas se não tem motivo, como é que fica? Não importa aqui se é com ou sem motivo. O que importa é a ideia do insulto. E aqui eu vou mais longe. Quem lembra, e aquele pessoal mesmo que escarafuncha as páginas da Bíblia de escola, aquelas páginas grudadas, né? Há um trecho numa das epístolas que fala que quando o arcanjo Miguel estava contendendo com Satanás sobre o corpo de Moisés, Satanás proferiu uma série de insultos. E o que o arcanjo Miguel disse a Satanás? Essa é para aquele pessoal que é. Vamos lá. Senão a gente abre o texto. Lembra, Montese? Acho que mais ou menos eu não vou responder a mesma altura. Mais ou menos assim, eu não vou te soltar, não vou. Judas 9. Judas 9. É Novo Testamento, por favor. Tá bom? Judas 9. Você vai pegar o Apocalipse, né, e vai dando uma rezinha, bem devagarzinho, que senão passa, viu? Judas só tem um capítulo, você vai no versículo 9. O que o arcanjo, o que ele falou? O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Para pensar comigo. Se nem o arcanjo Miguel, que supostamente teria todo o direito, que xingar o capiroto, o cramunhudo, o cão, por que a gente vai xingar o irmão e vai falar um monte de abobrinha? Uma coisa é uma disputa, uma discussão de ideias, e isso, gente, nós como metodistas que somos, nós vamos viver isso.
Eu posso discutir contigo sobre ideias, mas eu não vou entrar numa dissensão contigo e te xingar por conta delas. Se nós, que somos irmãos, temos esse exemplo e temos a fala de Jesus, porque a fala de Jesus é nesse sentido. Volte lá agora, né? Vamos ler de novo Mateus 5, onde nós estávamos, 22. Quem proferir um insulto a seu irmão, ou seja, se me irar com ele já é alguma coisa perigosa, porque me coloca no limite, que dirá proferir insulto. Se eu proferir insulto, eu, de novo, não posso ofertar. Se eu não posso ofertar, que é um ato de adoração, eu quebro a minha relação com o Senhor. Se eu quebro a minha relação com o Senhor, eu estou longe. Então, as duas coisas que eu ia dizer. Primeiro, você não precisa, quando a gente fala aqui entrar, porque veja, a palavra no versículo 24 é o reconciliar. E vamos explodir aqui essa palavra. Tira o conciliar, que é a ideia de concílio, de entendimento, de conversação, de acordo, vamos dizer assim, de pacificação. Então eu vou conciliar de novo. O que Wesley dizia? Citando Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, a caridade, que é o amor. Então, não significa que você tenha que, vamos colocar assim, concordar plenamente com o outro, mas você precisa chegar a um termo em que vocês possam andar juntos. Gisele está de vermelho, eu posso estar de verde e amarelo, mas ela é minha irmã. Beto está de preto e branco, pode ser o quê? Santista. E eu não estou vendo ninguém aqui de verde. Ah, estou vendo São Paulino. Mas eles são irmãos. Vocês estão entendendo? Então, entre a minha discussão suposta, tá? Entre o vermelho, o verde e o amarelo, o que é mais importante? O mais importante é pensar soluções, as grandes soluções para o país e tal. Isso é o mais importante, independente de qual ideologia que use. Se ela é marxista e eu sou liberal, ou se eu sou marxista e ela é liberal, o importante é a gente discutir e tal. Se o Danilo é tricolor e o Beto é santista ou corintiano, o importante é eles saberem que o mais importante é o futebol. O futebol como a grande arte que une os povos. Isso é mais importante. Bom, e a segunda coisa com relação a esse trecho, a primeira com relação aos de dentro e a segunda com relação aos de fora. A expressão no verso 25, olha como está aí. Entra em... Como é que está na sua Bíblia? A minha está... Entra em acordo? Concilia-te. Não. A minha é uma tradução diferente. Verso 25. Concilia-te depressa com teu adversário. Com teu adversário. É mais do que... Ou entra em acordo, conciliar, depressa. Por enquanto ele está no caminho. Olha... Ou seja, enquanto a demanda ainda não chegou, eu vou na última instância. Isso, eu vou usar essa expressão entra em acordo, os de fora. Muitas vezes, gente, um mau acordo é melhor do que uma demanda.
muitas vezes nós, nesses embates aí, né, como a Vânia está comentando, um mau acordo é melhor do que uma demanda. Então, quando a gente tiver nesse limite, a gente tem que lembrar dessa palavra de Jesus. Volto à carga no que eu estava dizendo no início. O que Jesus está propondo para nós é mais fácil ou mais difícil? Penso eu, bem mais difícil. Porque isso gera, eu vou dizer assim, gera um comprometimento com o Evangelho muito acima daquilo que a gente imaginava. Mas também exige da gente, eu vou chamar também assim, de uma maturidade e frieza para lidar com algumas situações. Porque se nós não formos maduras o suficiente, a gente vai entrar na rinha e isso aí, quando embola já, esse é um problema. Até aqui tudo bem? Vá comigo direto para Mateus 5, 27. Que aqui é o bicho. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. E aí ele vai falar sobre duas coisas nesse trecho. A primeira, qualquer que olhar com intenção impura. Então veja, no Antigo Testamento, a expressão adulterarás, e aqui, gente, é uma questão técnica mesmo da hora de interpretação. No Antigo Testamento existem duas expressões que falam sobre que a palavra traduzida pode ser adultério. E assim, no Novo Testamento, uma delas é o tal do porneia, é um verbo grego que indica a ideia, hoje é a ideia da pornografia e tal, mas o porneia, ele indica questões, infidelidade sexual, infidelidade conjugal, coisas vinculadas a isso. E tem a outra palavra que agora realmente eu esqueci, eu não me recordo, que fala de alguma outra questão que não envolva essas questões, vamos dizer assim, sexuais. O adulterarás aqui traduzido é o porneia. E Jesus ele aponta para o Deuteronômio, dizendo que não, você ouviu, não pode adulterar. E o adultério era uma questão prática, concreta, que aconteceu ou flagrada. Lembrem, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1. O texto fala que uma mulher foi flagrada em adultério e trouxeram ela para Jesus. E aí eles confrontam Jesus. A nossa lei diz que tais devem ser apedrejadas, mas não é isso que a lei diz. A lei diz que quem deveria ser apedrejado era o adúltero e a adúltera, ou seja, os dois. Casal. Em João 8 só levam A mulher. Então aí tem uma série de situações que poderiam ser postas. Primeira, quem era o macho ali? Quem era o machinho? Machinho deixaram fugir? Era alguém importante? Era alguém conhecido? Era alguém apadrinhado de alguém? Mas pegaram a mulher sem nome, jogaram ali e, peraí, está errado, cadê o outro? Só tem um. Então ali evoca-se uma possível omissão por conta do macho que não trouxeram,
e uma questão de preconceito mesmo por conta do patriarcado forte, né? Não vou nem chamar machismo, porque isso é muito contemporâneo, mas as mulheres, enfim. Mas em João 8, o que Jesus diz quando todo mundo vai embora? Porque a mulher não diz nada, gente. A mulher só é provocada pela fala de Jesus, pela pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou ninguém mais te condenou? Tampouco eu te condeno. Aí ela fala: ninguém, Senhor. Eu fico imaginando, esse ninguém, Senhor, deve ter saído doído lá das entranhas, porque alguém que deve, né, tenha vivido, né, extremos de emoção em um período tão curto. Você imagina, tá alguém, né, vivendo lá a alegria, o gozo de uma atividade sexual forte, lá devia estar daquele jeito, né? E de repente entra alguém, parece coisa de filme, né? Entra alguém, pega ela tem ter saído lá pegaram ela. Você imagina, se veste primeiro, moça. Não deve ter sido assim. Ninguém pegou a mulher com um buquê de rosa na mão. Devem ter trazido ela do jeito que ela estava, nua ou seminua, e arrastando ela pelas ruas e praças de Jerusalém, e jogar, tomando, né, safanão, e jogaram aquele monte de carne na frente de Jesus. E aí, quer dizer, ela estava no píncaro do gozo ali, e agora está no poço abissal da morte. E aí, quando Jesus pergunta para ela, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para ela falar: ninguém, Senhor, porque talvez ela mesma soubesse que ela mereceria morrer por apedrejamento segundo a lei. Mas Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, sobre essa fala existem duas possibilidades que os modernos críticos bíblicos eles aventam. Primeiro, é possível que, por conta vamos dizer assim, da maneira como ela foi trazida sem o outro, e a fala de Jesus apontando para os seus próprios, porque o judeu, consciencioso que era, sabia que o simples fato, veja, porque aí é um checkmate, e você vai entender. Se o judeu, e aqui no caso vou chamar os fariseus, que eram os ortodoxos pela santidade, tinham que estar santos, e qualquer contato com a contaminação ele já deixava de ser santo. Então já vieram tudo. Eles tinham tido contato agora com o quê? Com uma mulher em adultério e possivelmente nua ou seminua. Então, pecado. Todos estavam em pecado, porque tiveram contato com uma fonte de pecado. Essa é a primeira hipótese lá. A segunda hipótese é que, muito provavelmente nos tempos de Jesus, os mais liberais da escola de Gamaliel, da escola de Shammai, da escola talvez de Akiva, os mais liberais, eles já tenham colocado em desuso essa lei, de modo que talvez eles já não usassem mais o apedrejamento por conta mesmo porque, gente, o helenismo, né, o pensamento greco-romano invadiu, o pensamento helênico, grego, invadiu toda a Palestina. Então a miscigenação, a influência cultural, enfim, tudo aquilo já deve ter mudado a cabeça daquele povo. Então essas duas hipóteses estão vivas. Aí voltemos ao não adulterarás. E aí eu, porém, vos digo, vai agora pegou. Jesus está indo mais fundo agora. Ele é um conceito de pureza muito mais severo. Da exterioridade para a interioridade, para o interior, para dentro.
E olha, se o teu olho, e ele começa falando, né, de olhar com a intenção impura, e aí vem, se o teu olho te faz tropeçar, é claro, isso não é o pé da letra, né? E aí você para pensar, gente, se o teu olho te faz tropeçar, é a maneira como você enxerga as coisas. Se a maneira como você enxerga as coisas, ela te é prejudicial ou prejudicial para esses valores do Evangelho, é melhor que você abandone isso. Da mesma maneira como ele fala, se a tua mão, e aqui, olhe por favor, a expressão que está no versículo 30, qual mão? A mão direita. A mão direita Escandalizar. é a mão, vou dizer assim, a mão destra é aquela mão Que faz das coisas que você faz no dia a dia, da tua profissão, da tua, enfim, do teu labor, do teu trabalho diário. Se isso escandaliza ou faz tropeçar alguém, o texto fala, arranca. Ou seja, se alguma atividade tua não está sendo boa para a comunidade no sentido de produzir escândalo, é melhor você abrir mão. Por isso que quando Jesus ele fala, olhar para uma mulher com intenção impura é um procedimento, principalmente masculino. Olhou, eu já ouvi aquela expressão, né? Se você olhar a primeira vez, calhou, bateu o olho, olhou, como você vê, um carro atravessou a rua, olhou, a segunda vez já é motivo para você pedir perdão. Para os homens, isso não é fácil. Mas certa vez eu ouvi uma pregação do bispo Paulo Lockman, em que ele foi muito enfático nisso. Ele dizendo, os homens, ele é muito fácil para a gente olhar a primeira, mas olhou a segunda, meu filho, não adianta dizer que não, tem que pedir perdão. E isso não é algo fácil, porque isso faz parte, no nosso caso, da cultura masculina. Você imagina o que faz dos homens homem, o que faz de uma conversa de beira de campo de futebol, está com churrasco, futebol, vai falar de cerveja, de carro e de mulher. Eu ia falar de fora do carro. Tá bom. Quem sabe numa roda de crente, daqueles crentes. Mas percebem? Então isso é cultural, e isso é algo que Jesus ele está dizendo. Se você carrega isso consigo, arranca essa faceta da cultura, larga a mão. Então eu te pergunto, é mais fácil ou mais difícil? Jesus está apontando para o Antigo Testamento, apontando para a lei. Agora é o tempo da graça. O tempo da graça é mais difícil. E aí eu vou concluir dizendo, versículo 31. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aí Jesus ele vem com um dos discursos mais duros e difíceis para os não casados ou os divorciados, que é esse aí que você está lendo. Vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero. Qualquer que casar com repudiado comete adultério. Só que aí. Olha que difícil. Veja, nesse caso aqui, Jesus ele está comparando o divórcio a um pecado. E pior, ser a repudiada casar-se de novo. Mas olha, veja. Ele fala no final, ou seja, alguém deu a carta de divórcio, certo? A divorciada foi-se. Quem casar com a divorciada é que comete o pecado, mas quem deu a carta de divórcio, não. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não, mas ele fala, faz que ela cometa adultério. Faz que ela. Então, mas quem deu, faz. Essa é uma discussão bastante
com bastante pontos para serem discutidos. E a gente vai fazer isso no domingo que vem, seja presencial, seja online. Por quê? Lembre comigo, a palavra adultério não vem de porneia, que indica? Sim. E Deuteronômio não fala que o adúltero e a adúltera tem que ser apedrejados? Então aqui o caso não seria carta de divórcio. O caso seria apedrejamento. Morte por apedrejamento. Do adúltero e da adúltera. Então como é que Jesus está falando de carta de divórcio, apontando para a lei e falando de carta de divórcio? Mas aqui ele fala de repudiar a mulher, não necessariamente. A não ser, ele ainda separa, a não ser por relações ilícitas. Então é outros motivos. E sobre esses dois, existem pelo menos dois outros motivos que a gente pode falar, né? Que a gente vai falar bastante sobre isso no encontro que vem. Um deles é quando a mulher, gente, isso é um mundo paralelo. Eu fui dar uma sapiada sobre esse assunto desde os pais da igreja. E, gente, é assim, tem as posições que a gente chama de majoritárias e as posições que a gente chama de minoritárias. Eu estava lendo um artigo esses dias, assim, entre majoritárias e minoritárias tem acho que umas 15, 16 posições. E o negócio, ele parece que é simples, mas ele não é tão simples. Ainda mais quando a gente começa a colocar as componentes culturais atuais. Você pega aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aí a gente pegando a nossa lei civil e tudo mais, tal, nossa, entra num emaranhado ético, moral ético, que é louco. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não vou dar a solução, né? O máximo que eu posso dizer, assim já, né, sem querer dar spoiler do próximo encontro, é que a igreja metodista, ela, porque muita gente fala, o camarada não é casado, não pode ser batizado, recebido da igreja. Não. A igreja metodista, ela acolhe os não casados ou descasados e menciona lá nos cânones que a impossibilidade de regularização do estado civil não impede a acolhida dessas pessoas. Mas quando é impossível. A impossibilidade, exato. Tá fora disso, a questão é meramente pastoral, que aí é um acompanhamento pastoral, e isso é muito livre, muito aberto, muito livre para cada clérica resolver isso pastoralmente. Tá? Assim, a primeira, então, existem duas coisas que poderiam ser motivo de carta de divórcio, carta de repúdio, como diz aqui. Uma é casamento por consanguinidade. Os nubentes, eles se casam, e aí posteriormente ao casamento descobre-se que aquela moça, ela era parente muito próxima do noivo. Isso porque casamento consanguíneo não era permitido em Israel, muito próximo, e aí isso seria motivo para repúdio. E o segundo era o conhecimento de relações não permitidas, relações sexuais ilícitas antes de contrair matrimônio. Isso também era motivo para carta de repúdio. Tá bom? Gente, então olha, só para lembrar, estamos tratando do Evangelho dentro do Antigo Testamento. E eu estou usando o Sermão do Monte como um ponto de partida para a gente olhar para o Antigo Testamento. Passamos alguns poucos pontos sobre isso, e domingo que vem a gente vai continuar a partir do divórcio, tá bom? E vai encerrar esse encontro em duas fases no domingo que vem. É apaixonante mergulhar nisso aqui. Todas as vezes que eu pego um texto, alguma coisa e vou mergulhar, eu termino dizendo para a Anaís assim: meu Deus, eu não sei nada, porque gente, e assim, eu fico impressionado como tem gente que diz que sabe alguma coisa. É impressionante. Vamos orar, gente? Vamos orar. Pai, obrigado por essa chance de estarmos juntos.
E obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos, no nome de Jesus, que a tua graça e o teu cuidado seja com a gente. Amém. E que ao longo dessa semana a gente tenha a chance também de refletir sobre isso que falamos, conversamos aqui. Amém. Queremos, Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine a leitura da tua palavra e também nos inspire, nos incite, Senhor, nos incomode a ler a tua palavra. Queremos, Amém. Senhor, reavivar esse desejo em nós. Então, gera isso, Espírito Santo, nas nossas vidas, Amém. para que possamos ler a tua palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos por esse tempo. Amém e amém.